Gente, estamos aqui hoje nesse programa aqui no Seminário Santo Afonso e queremos conversar com um grande missionário redentorista. Ele tem sua origem indígena, ele tem sangue indígena. Você já viu um padre da origem indígena, não? Então agora você vai conhecer o padre Amarildo Luciano, missionário redentorista. Padre Amarildo, que prazer tê-lo no Fortes na Fé. Irmão Viveiros, muito obrigado por nos acolher. Um abraço da nossa equipe redentorista lá de Manaus. Né? Lá de Manaus, ô bênção. Quantas horas de viagem daqui lá de avião? A gente sai de Manaus para Guarulhos, né? Então a gente demora 3h30. Depois a gente pega o carro até chegar aqui em Aparecida. Então a gente demora de voo 3h30, mais ou menos. Ok. Ô padre, que prazer tê-lo aqui, até porque eu gostaria que o senhor falasse para nós. Você disse que tem sangue indígena. Sua origem é indígena. Eu sou índio, né? Você é índio? Eu sou índio. Meus pais são indígenas. A família do meu pai, a família da minha mãe, não. A família da minha mãe tem uma outra origem. Mas o meu pai é de origem indígena, então eu prefiro me apresentar como indígena. Ok, legal isso, muito bom, porque é tão raro a gente ouvir, né? Um padre indígena. E o que você traz, assim, em termos de cultura, em termos de hábitos dos indígenas? Bom, eu sou indígena, agora nós não tivemos uma convivência em aldeias. Meu pai conta histórias dos seus ancestrais, dos nossos ascendentes, mas nós fomos criados lá no interior do Acre. Do Acre. O Alto Rio Juruá, na região do município de Porto Walter, vivendo na agricultura, na roça, e próprio da cultura indígena, o cultivo daquilo que é básico para a sobrevivência, né? A mandioca, o arroz, o feijão, a banana, a pimenta e também a pesca, a caça. Hoje já não mais, mas no passado a caça também fazia parte, hoje somente a pesca. Que legal, isso faz parte da cultura indígena, que a sua família, que seu pai... Faz parte da cultura indígena, mas não só indígena, da cultura ribeirinha. Nós somos de uma região ribeirinha, Alto Rio Juruá, já na fronteira com o Peru. E seus pais ainda moram lá? Meus pais moram lá, lá está a vida deles, lá é o lugar onde eles se sentem bem, lá eles vivem a sua fé, mas também lá eles vivem com os seus. Convém que eles continuem lá, assim eles o acham e assim nós respeitamos. Quantos irmãos? Nós somos 9 filhos, eu sou o terceiro da nossa família. Meus pais nos criaram com muito amor, hoje todos já encaminhados na vida, graças a Deus, todos muito bem. E apenas um mora em casa com meus pais, ainda bem que tem um, né? Está lá acompanhando nesse momento, essa nossa conversa, o padre Amarildo. E o despertar vocacional, como é que se deu? O meu despertar vocacional se deu, primeiramente porque meus pais me transmitiram a fé, isto é importante, devo aos meus pais a transmissão da fé. Depois, também eu tive a graça de estudar com religiosas. Na minha cidade nós temos as irmãs dominicanas, e na escola elas nos ajudaram bastante. Mas a minha decisão, ela surgiu com a ajuda de um padre alemão espiritano. Espiritano. Eu estava na escola, ele participava da nossa vida, e lá no interior nós tínhamos o costume de quinta-feira, o terceiro tempo era missa. Então todos na escola? Não, na igreja. Todos os alunos saíam da escola para ir para a igreja. Ok. A igreja era pertinho, nós íamos lá. E uma vez ele nos tirou da sala e levou para uma igreja mais no interior, a gente foi de barco. E fomos alguns 10 jovens, mas adolescentes. Na época eu tinha 14 anos. E lá, depois de celebrar a missa, alguém agradeceu bastante o padre, porque ele tinha ido lá naquela comunidade. E lá ele disse assim, só não sei se depois de mim vai haver alguém para continuar. Ele era bastante idoso, ele já morreu inclusive. Aí quando nós chegamos no barco, eu disse, padre, pode deixar comigo que eu assumo. Ah, verdade? E eu falei isso assim, sem pensar. Brincando, não sabia, quem sabe? Não sabia as consequências desta minha fala. Sim. Fato é que menos de um mês depois,
ele chegou comigo e disse, dia 12 de fevereiro, isto era no final do ano, dia 12 de fevereiro do ano que vem, você deve entrar no seminário lá em Cruzeiro do Sul. Já estava certo, Ele levou a sério. já tinha arrumado o internato da diocese para mim, lá em Cruzeiro do Sul. Então tá bom, então já que está certo, chega em casa, é que eu falei para os meus pais. Nunca tinha nem falado com eles essa possibilidade, mas eu já comuniquei que estava certo o dia de eu entrar. Era um grande centro da diocese de Cruzeiro do Sul, cabia mais ou menos 150 pessoas, era internato. Muito comum para a realidade lá do Juruá. Naquele tempo, todos os jovens que queriam estudar lá do interior tinham que ir para o internato de padres, os homens e as meninas para o internato das irmãs dominicanas. Aí eu fui para lá. Fui consciente que eu estava indo respondendo a um chamado que eu tinha dito sim, mas sem nenhuma consciência das consequências desse chamado. É chegando lá que eu começo a minha formação, me preparando e começo a dizer que eu quero ser missionário, daquele jeito que os missionários fizeram em 1993, lá em Porto Valdo, nas Santas Missões. Aí o mesmo padre disse, então você vai ser redentorista, porque foram os redentoristas que foram lá, que foram para as missões lá na minha cidade. Aí ele foi atrás dos redentoristas, ele foi procurar o contato, legal, foi ele que me encaminhou, tudo direitinho, para que eu chegasse a ingressar na congregação redentorista. Num diálogo bonito, com o apoio do bispo de Cruzeiro do Sul na época, que foi o Dom Mosé, que me acompanhou, que me ordenou depois. E eu tenho muito carinho e gratidão, inclusive. Mas eu comecei lá, ou seja, a minha resposta foi a uma provocação que eu acho que vale a pena a gente ter. De vez em quando, perguntar para os nossos jovens quem vai continuar esse trabalho. Ô padre, essa história é muito bonita. Como que Deus aproveita dessas brincadeiras, talvez. Eu estava numa catequese, num encontro de catequese, 2 seminaristas da diocese de Apucarana, no Paraná, perguntaram, quem quer ir para o seminário? Aí todo mundo levantou a mão, eu levantei também. Nasceu dali. Sim, e eu acho que nasceu dessa brincadeira. É por isso que eu digo, o irmão, que acho que nós devemos ousar mais e perguntar quem quer, quem tem coragem. Quem tem coragem, né? Porque e dali pode surgir. Porque precisa ter coragem. Não precisa ter certeza, porque ninguém tem. Durante a formação, a gente vai sendo provado, a gente vai experimentando, a gente vai amadurecendo, a vocação vai aprendendo a confiar muito mais na graça de Deus do que nas suas próprias forças. Isto os nossos formadores nos ajudam, a espiritualidade, a gente amadurece. Outros, durante o processo de discernimento, descobrem que não tem problema, podem continuar a sua vida cristã sem nenhum problema, mas precisa se colocar à disposição. E vale a pena quem se colocar à disposição e depois descobre que é um vocacionado, que é um chamado de Deus, vai se realizar, vai ser muito feliz e vai ajudar muitas outras pessoas também a serem felizes em comunidade, pois há um Deus que chama e uma comunidade que espera a nossa resposta. De modo que a nossa resposta a Deus, ela se dá no serviço concreto a uma comunidade. Neste exato momento, enquanto nós estamos conversando, quantas comunidades estão por este Brasil afora sem a assistência de um irmão, sem a assistência de um padre, sem a presença da igreja. Padre Amarildo, quantos anos de vida missionária e quantos anos de vida sacerdotal? Eu tenho 16 anos de profissão religiosa, 16 anos que eu sou redentorista e eu tenho 12 anos de padre. Eu vou completar 13 agora no começo de janeiro próximo. Eu gostaria de convidá-lo que o senhor desse uma bênção. Deus conceda a saúde do corpo, a paz espiritual e a bênção. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Padre Amarildo, muito obrigado pelo seu testemunho, pelo seu sacerdócio, pela sua entrega à vontade de Deus, claro, como missionário redentorista. Muito obrigado pela sua presença nesse programa e na sua missão como coordenador da vice-província de Manaus e Acre. Muito obrigado, irmão. Gostaria apenas de aproveitar para, de fato, estender o meu carinho para os confrades missionários redentoristas de todo o Brasil, mas especialmente de Manaus.
Eles quiseram que eu coordenasse, animasse essa missão, cuidasse para que ninguém se dispersasse. O trabalho do missionário redentorista é um trabalho que é feito junto, mesmo quando se está sozinho, se faz na comunhão com todo mundo. Muito obrigado a cada confrade que aceita, se dispõe a estar lá em Feijó, lá em Rio Branco, lá em Macapá, lá em Belém, lá em Manaus, lá em Manacapuru, lá em Iranduba, lá em Borba, em Novo Céu, em Altazes, testemunhando a presença do Senhor, garantindo que lá haja um missionário anunciando a palavra de Deus. Amém. Meu querido, que bom que você acompanhou o nosso programa Fortes na Fé desse dia de hoje, conversando, ouvindo essa história bonita do Padre Amarildo. Grande abraço para você, continue ligado na TV Aparecida, ela tem a bonita missão de evangelizar. Fiquem com Deus, fiquem na paz, nas bênçãos da Mãe Aparecida. Amém.